Satisfação hoje receber José Pedro da Silva Neto e Natobi para esta mais uma palestra do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade, para tratar da intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras. Essa matéria se torna ainda mais necessário que reflitamos em razão de desdobramentos recentes no processo eleitoral, em que o tema foi julgado de uma maneira desastrada e desastrosa, e assim como a discriminação e o preconceito contra minorias gera violência, gera incompreensão, e isso é preciso justamente estudar, conhecer e combater. E é exatamente essa a linha de trabalho com a qual nós temos feito estes encontros do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. De um lado, nós temos que o sentimento religioso é a inclinação mais complexa que se possa descobrir no coração humano. E essa tendência fundamental agrupa toda espécie de aspirações, de impulsos, de curiosidade, de sutis pensamentos sobre a vida, sobre o universo e sobre o além. Todas as inquietudes dolorosas e todas as alegrias exaltantes. É um interessante objeto de análise para qualquer espírito curioso de psicologia, de sociologia, de história e de antropologia. As religiões exerceram influência boa ou má, feliz ou nefasta, em todo caso profunda, em diferentes sociedades, nas mais diversas civilizações. É um tema cativante de reflexão para qualquer inteligência, tendo gosto da história, da filosofia e da sociologia. Ao mesmo tempo, é preciso evitar fazer a crítica agressiva. E não podemos deixar de condenar com vigor, dentre todos, o fanatismo intolerante, cheio de desprezo por todas as outras crenças e que tende a destruí-las. O amor exige que nós detestemos esse ódio. E hoje, justamente, poder contar com a presença e participação do Pedro Inatobi, e é uma oportunidade de ouvi-lo, de aprender contigo e de fazermos juntos essa reflexão. Inatobi é iniciado no ILEAC Palepá Marivô Cessu de São Paulo, é cientista social, formado pela PUC de São Paulo, mestrando em antropologia pela FEFELESH da USP, integrante do Centro de Estudos de Religiosidades Contemporâneas e das Culturas Negras, o CERN da FEFELESH-USP. É também produtor cultural, documentarista e artista plástico. É diretor da Agolona Associação Cultural, da FUNACULT, a Fundação de Apoio ao Culto e Tradução Iorubá no Brasil. Sócio fundador do Fórum Permanente para as Culturas Populares e Tradicionais, membro do Conselho Editorial do canal Pensar Africanamente e integrante do Conselho Político na Ocupação Cultural Gerolu. Seja bem-vindo, Pedro, você tem a palavra. Curolê, vamos aprender essa palavra, né? Curolê, em Iorubá, quer dizer bom entardecer, né? Bom entardecer a todas, todos, todes. É uma honra poder estar aqui aprendendo e compartilhando junto de vocês, né? Agradecer ao Fórum Permanente sobre o Genocídio e Crimes contra a Humanidade, professor Paulo Casella, Felipe Alamino, Arthur Capella, Maria Luísa Tucci, agradecer também a Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo e agradecer também ao meu orientador, amigo, o professor Wagner Gonçalves da Silva,
do Departamento de Antropologia da USP, e o grupo do qual integro, que é o CERN, né? A proposta aqui hoje é trazer alguns elementos para a gente debater a questão da intolerância contra e relacionada às religiões de matriz africana a partir de dentro, né? Importante, o professor Paulo disse, mas é importante dizer que aqui trago uma fala de dentro. Eu sou a 4ª geração de iniciado na tradição Yorubá aqui, né? Então, e só posteriormente ingressei nos debates, nos conhecimentos vindos e compartilhados junto à chamada academia, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa emparelhar esses conhecimentos, né? Que a gente possa trocar esses conhecimentos, entendendo que eles todos são extremamente importantes juntos, de mãos dadas, né? Pedro, desculpa atrapalhar você e desculpa interrompê-lo, só por uma questão de organização, o seu PowerPoint não está aparecendo nesse momento. Não sei se você quer... Vamos colocar ele agora. Ah, tá, desculpa. Professor, desculpa atrapalhar, desculpa mesmo. Não atrapalha nunca, vamos nessa. Então, sim, agora, perfeito, desculpa. Agora o PowerPoint foi, certo? Imagina. Então, a minha proposta aqui é a gente fazer um prólogo, né? Inicial, nessa questão da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, né? Um prólogo a partir de uma ideia contida dentro desses povos numa palavra chamada padê, que do Yorubá, da língua Yorubá, quer dizer encontro, reunião, festa, que é isso que a gente está fazendo aqui, mesmo que de maneira virtual, né? É o nome também desse alimento, desse prato que vocês estão vendo aí, à base de farinha de mandioca e azeite de dendê, um prato compartilhado e dedicado ao orixá Exu, né? Nesse prólogo, eu acho interessante e importante a gente referenciar um dos elementos iniciadores desse debate, ou nesse debate, que é a escravização de seres humanos, né? Então, aqui a gente tem uma litogravura que vai retratar como uma planta baixa um navio negreiro ou um navio tumbeiro, né? Referenciando aí a forma, né? O formato desumanizador que os nossos ancestrais foram trazidos à força de diversas regiões do continente africano para o Brasil, para as Américas, nesses navios, né? Então, como vocês podem ver, eles vinham todos deitados no porão desses navios, empilhados num trajeto que demorava meses, às vezes, e obviamente que alguns desses nossos ancestrais morriam e os corpos deles ficavam lá. É importante fazer essa referência, essa menção, não como elemento de vitimismo ou de diminuição, né? Mas como elemento fundante para esse nosso debate sobre intolerância, né? Ou seja, rememorar essa história, rememorar como esses nossos ancestrais chegaram aqui no Brasil e nas Américas. E aí, nesse sentido, referenciar o racismo, né? Eu aprendi com muitas professoras e professores e e faço parte de uma velha escola, né? Que vai entender muitas das construções ou das análises feitas hoje como sendo fruto e produto desse racismo, né? Então, aqui trago o professor Kabengele Munanga, que vai dizer, né, que o racismo é a crença na existência
das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Grande parte dos estudiosos das relações raciais concorda com essa definição, tais como Rasenbach, Paixão e Guimarães. E aí o racismo, em primeiro lugar, é referido como sendo uma doutrina que se queira científica, quer não, que prega a existência de raças humanas com diferentes qualidades e habilidades ordenadas de tal modo que as raças formem um gradiente hierárquico de qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais. Além de doutrina, o racismo é também referido como sendo um corpo de atitudes, preferências e gostos instruídos pela ideia de raça e superioridade racial, seja no plano moral, estético, físico ou intelectual. Essa referência do racismo é importante e, basicamente, é a ideia de racismo estrutural, né? Ou seja, a miúde, esse racismo estrutural vai estar presente em todas as relações humanas, né? Na fila do mercado, quando você pega um ônibus, na relação entre as pessoas, nas relações afetivas, ou seja, há uma grande, infelizmente, corrente que vai dizer que o racismo no Brasil faz parte de uma democracia racial, né? E é importante referenciar aqui para vocês que isso é uma grande mentira, né? Que não existe democracia racial no país, ou seja, importante dizer que a cor da pele das pessoas influencia sim e bastante e de maneira atroz até hoje nas relações entre as pessoas, entre os poderes aqui no Brasil. Aí trago uma imagem da professora Rosana Paulino, que vai um pouco falar da permanência dessas estruturas, né? Ou seja, uma ideia de que essa hierarquização continua até hoje na nossa sociedade, né? Ou seja, ela não terminou. Nós estamos numa abolição inacabada, né? Ela continua. Casos de racismo, intolerância, preconceito, injúria racial ocorrem cotidianamente, infelizmente, no nosso país, né? Principalmente nos últimos anos, com esse não governo que temos, né? E aí, para finalizar esse prólogo, acho interessante dizer sobre essa violência, né? Sobre essa violência pelo qual passa negras, negros e seus descendentes, que o professor Jurandir Freire Costa vai dizer, né? Ele vai dizer que o racismo é a violência, é a pedra de toque, o núcleo central do problema abordado. Ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais do ego do sujeito branco e de recusar, negar e anular a presença do corpo negro, né? Então, conforme eu disse, esse racismo estrutural é, sem dúvida, a principal violência porque passam historicamente os povos tradicionais de matriz africana, pois frequentemente afere que essa população negra e tudo relacionado a ela, vou frisar, e tudo relacionado a ela, não é detentora de humanidade, como afirmam o Fanon, a filósofa Sueli Carneiro e o Babá Paulo César Pereira de Oliveira, entre outros, né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a miúde, em todas as instâncias, o racismo ele vai perpetuar uma ideia de desumanidade ou de inumanidade de negras, negros e seus descendentes. Só como um exemplo, a gente teria, infelizmente, centenas deles. Eu coloco aqui uma foto da Cláudia Silva Ferreira, né, num caso que aconteceu no Rio de Janeiro,
em que ela foi arrastada por muito tempo, dependurada no fundo de um camburão, para, infelizmente, ilustrar essa ideia de desumanidade pelo qual esses corpos passam historicamente aqui no nosso país. Pois bem, então eu sigo agora para tentar trazer para vocês uma ideia da minha área, da antropologia, para indicar quem somos, né? Ou que nós somos para além do que é dito, propagado no cotidiano, de forma mais abrangente, né? Então, quem somos, né? Que a gente tem duas imagens que nós somos, né? O que são as religiões de matriz africana, o que somos enquanto povos tradicionais de matriz africana. Aqui a gente tem duas fotos do Pierre Fatumi Verger, uma em Saqueté, na República Popular do Benin, antigo Daomé, e outra na Bahia, né, do Babaorixá Balbino Daniel de Paula, o Baraí, que está lá vivo até hoje, vocês podem conhecê-lo, né? Então, essa parte dos princípios civilizatórios aqui, que é a segunda parte da minha exposição, vai tentar trazer alguns elementos que nos constituem para além do cotidiano, né? Então, que do ponto de vista de uma corporeidade, né, para além de uma ideia de espaço, né? Então a gente tem de um lado um país no continente africano e outro em um estado aqui no Brasil. A gente vai ver que, apesar de toda aquela atrocidade que a gente viu agora há pouco e que ainda não terminou, há permanência da existência dessas culturas, né? Ou seja, a gente vê aqui Xangô, o orixá do trovão, retratado pelo Verger em momentos diferentes, mas que continuaram apesar de toda essa atrocidade. Espera aí que vai voltar. Voltou. E aí um outro elemento importante nesse nosso debate é uma compreensão de que a África, ela não é um país, né? Ela é um continente gigantesco, e que dentro desse continente existem centenas de línguas, culturas, povos distintos e diferentes, né? Então, importante quando a gente falar de nós ou quem nós somos é referenciar isso, né? E ainda é, infelizmente, difundido que por conta do processo de escravização de seres humanos a gente perdeu tudo, né? E é importante dizer que a gente não perdeu tudo, né? Hoje, e há algum tempo, conseguimos construir essas relações, esses elos com esses povos de diversas maneiras no continente africano. Essa bolinha vermelha que vocês estão vendo aí é a região territorial onde encontra-se hoje o povo Iorubá, né? Que é da onde eu posso falar, que é o centro do meu mundo. O centro do meu mundo, do ponto de vista territorial, está aí nessa bolinha vermelha. Vejam o tamanho do continente, né? Ou seja, há aí uma diversidade gigantesca. Eu digo isso porque é constante dizer assim, né? Eu comi um prato africano. Eu estou vestindo uma roupa africana. Eu estou ouvindo uma música africana. Ou seja, muito bacana tudo isso, né? Mas é possível hoje a gente dizer que você está comendo um prato congolês, se você quiser se referenciar ao país, né? Ou eu estou vestindo uma roupa Dogon,
ou eu tenho uma obra de arte egípcia, né? Ou seja, a compreensão da África enquanto um continente, né? Com toda uma diversidade e particularidade. Aqui, a partir de um quadro sinóptico do Pierre Verger também, a gente vai ver esses ciclos da escravização de seres humanos, né? Ele vai fazer essa classificação a partir dos materiais possíveis, e aí ele vai classificar essas ondas, né? De quantidade, de local de origem, né? Ou de portos de origens desses nossos ancestrais, né? Então ele vai colocar aí 4 ciclos, uma quantidade possível de comprovação. O Alencastro vai dizer que foram cerca de 5 milhões de seres humanos escravizados no continente africano para as Américas, né? Esse é um dado muito importante que vai estar relacionado com tudo isso que a gente está vivendo hoje. E aqui a gente tem, do ponto de vista no mapa, do ponto de vista geográfico, essas 4 rotas, né? Ou esses 4 ciclos desses locais onde esses nossos ancestrais, essas rotas onde eles vieram para cá. E aí eu coloco a diáspora desse jeito, como uma pergunta, justamente para indicar de que é uma diáspora forçada, né? Não foi uma diáspora bacana, né? Eles foram arrancados à força do continente para as Américas. Essas rotas e esse tipo de classificação é o que vai balizar as ciências humanas brasileiras para responder aquela pergunta que eu coloquei aqui de quem nós somos, né? Então, as ciências humanas brasileiras vai nos dividir basicamente em 3 grandes grupos, né? E vai chamar isso de nações, né? E isso vai virar as chamadas nações de candomblé, né? Então, a partir do país de origem, ou de uma ideia de país, né? Da cultura, língua, do nome genérico das divindades, né? E aí aqui eu trago, para a gente alargar esse nosso debate, e aí embaixo eu coloco os nomes de todas as pessoas que construíram essa proposta, de que será que essa ideia de território, né, ou essa ideia de Estado-nação, essa ideia de país e língua, são os únicos elementos para nos definir, né? E aí eu vou enfatizar e dizer para vocês que não, eles não são os únicos elementos, existem muitos outros elementos. E aqui a gente tem alguns deles. Ou seja, a religião, as práticas rituais, ou a relação com o sagrado, né? E aí eu acho interessante esse debate ou essa conversa, né? Porque eu não preciso me religar a nada, né? Ou seja, os meus ancestrais, eles estão dentro de mim, né? Então, a gente acha interessante essa ideia de relação com o sagrado, né? Agora, para além dela, para além dessa religião, religiosidade, relação com o sagrado, existem uma série de outros princípios que a gente vai falar de maneira breve agora, né? Um deles, e aí nós nos balizamos em Muniz Sodré, é uma ideia de povo, e uma ideia de povo como um conceito político, né? Um conceito que vai dar uma ideia de unidade a esses povos diversos trazidos à força do continente africano para cá, né? E uma definição em movimento, né? Que é capaz de indicar
objetivamente o conjunto de sujeitos, indivíduos e coletivos em uma perspectiva que envolve a história, a cultura e as ações políticas desse agrupamento humano, na sua afirmação e expressão da vida em contextos diferentes, na maioria adversos. Ele está falando do racismo aqui, né? Trata-se de uma concepção histórica e cultural, portanto, carregada de sentidos étnicos e geográficos, mas que transcendem esses pela sua característica eminentemente política, aberta, ativa, enfim, dinâmica. Aqui, para a gente ilustrar essa ideia de Estado-nação, eu mostro para vocês o território do chamado povo Iorubá, né? Que vai transcender o país Nigéria e vai para o Benin, né? Antigo Daomé. Ou seja, assim como outros povos no mundo, a construção dos Estados-nações não dão conta de dizer o que nós somos, né? É um pouco essa ideia que o Muniz Sodré está dizendo com essa questão de um conceito político de povo. O outro elemento importante de referenciar aqui é essa ideia de tradição, ou seja, uma ideia de tradição que não é apegada à naftalina, né? Eu sempre digo isso, né? Quando a gente fala em tradição, parece que é alguma coisa que cheira naftalina. Não estamos falando dessa ideia de tradição, né? Nós estamos falando de uma ideia de tradição que não é necessariamente apegada ao passado, né? Mas é uma ideia de tradição que vai dar uma base, né? Vai dar uma base para essa ancestralidade negra. É uma tradição dinâmica, né? Que vai ter e absorver elementos do hoje, do agora, no seu cotidiano, né? Então, não há uma ideia de tradição imutável, né? E aí também, só como ilustração, trago aqui, por exemplo, as rotas comerciais no século XVIII islâmica, que muito antes da colonização europeia já existia, ou seja, há também uma difusão de que povos do continente africano passaram a existir a partir da colonização. Não, isso é uma grande mentira. Já existiam muito e muito antes dessa colonização, né? Com muita história, com muita memória, com muita ancestralidade, né? Aqui trago uma foto, mais uma foto do Verger, tirado no continente africano, no território Urubá, que é um momento de um rito em que os iniciados vão até o rio coletar água. Vão coletar água nesses recipientes que estão na cabeça delas e trazer para os locais onde esses ritos vão acontecer, né? E aqui uma foto do grande Walter Firmo, que vai estar simbolizando ou reconstruindo ou ressignificando essa mesma ideia que é aqui no Brasil a chamada Águas de Oxalá, né? Que é o mesmo momento que essa água vai ser coletada nos espaços ou nos lugares Brasil afora onde isso é possível, né? Entendendo que lugares urbanos isso muitas vezes não é possível de ser feito, não é possível você fazer, né, uma procissão até um rio para buscar água, né? Mas para dizer que essa ideia ou essas várias ideias, esses vários princípios foram reconstruídos, ressignificados aqui e são tão tradicionais como aqueles colocados lá, ou seja, essa ideia de tradição aqui se perpetua. Uma ideia de origem, né? Um princípio de origem, não necessariamente fixado ao passado, ou seja, esses povos, os candomblés, chamados aqui no Brasil, possuem origens, né? Origens, por exemplo, colocadas no momento dos ritos fúnebres, que entre o povo iorubá é chamado de Axexê ou Icipa-Odé, colocado aí nesse canto, né? Vocês veem uma gravura que é um momento em que
E recentemente, né, agora há poucos dias, a gente teve aí toda a questão fúnebre da Rainha da Inglaterra, né? Assim como eles, a gente também tem esses mesmos ritos, né? E eu vi muito a mídia e jornalistas falar da vigília, né? Que é esse nosso rito, esse axexê, né? Esse cipau, né? A vigília do caçador, né? Esse o termo que a gente usa, que é o momento que durante dias a gente vai construir a nossa ancestralidade, lembrar dos feitos, dos fatos e de tudo aquilo que esse ancestral fez aqui, né? A gente vai elaborar a imortalidade dessa pessoa a partir das origens dela. Uma série de outros princípios, né? Como a paciência, a veracidade ou o apelé, né? Que é o caráter, ou seja, temos também, enquanto princípio, uma ideia de caráter, né? Outro princípio, uma ideia de cosmogonia, né? Ou seja, temos uma gênese. Para nós, para o povo iorubá, o centro do mundo está em Lei-Fé. E Lei-Fé existe e está lá até hoje. Lei-Fé não foi destruída com a escravização nem com a colonização, né? Lei-Fé é palpável e Lei-Fé está em cada um dos terreiros de candomblé, de matriz, Iorubá-Nagô no Brasil, e está lá. E aqui eu trago apenas um exemplo do ponto de vista palpável, ou seja, a gente pode ir lá em Lei-Fé agora e tocar nesse monolito de pedra, né, que é o Paoramian, uma divindade importante iorubá também, né, e isso não terminou, não se acabou com o processo de escravização. Né, um outro elemento dessa cosmogonia vivo, que voa, é esse passarinho aí, chamado Ogê. É um passarinho que, nos mitos de criação do povo iorubá, foi enviado para ver se a terra estava habitável, né? Esse passarinho tem um canto, tem cores, a gente pode vê-lo. Ou seja, isso tudo não se perdeu, esses princípios não se perderam. Aqui a gente tem, ao centro, com certeza, a divindade iorubá mais discriminada de todas, que é o Orixá Exu, né? Sendo aí transportado uma série de búzios, o que indica riqueza, né? Os búzios, eles foram elementos monetários, né? Eram considerados moedas também. Né? Um outro princípio importante para a gente colocar aqui nessa segunda parte é a ideia de família. Né? Aqui a gente tem a família do Obalafia Deniran Emi. Ele está sentado aí no centro com toda a sua família ao redor. E aí é uma ideia de família estendida, né? Uma ideia de família estendida, perpetuada nos territórios tradicionais mais africanos, aqui no Brasil, né? Nos chamados terreiros. Né? Não é uma família papai, mamãe, filhinho. Né? E aqui eu trago, enquanto ilustração, do terreiro de Candomblé Santa Bárbara, aqui em São Paulo, fundado por Oyamaná Undê, Julita Lima da Silva, um terreiro tombado pelo patrimônio estadual. Né? Trago aqui a foto da minha família, e aqui poderia colocar centenas de fotos de famílias estendidas, né? Que trocam, que aprendem, que estão juntas dentro desses territórios, dentro desses terreiros. E aí, para ir finalizando essa parte de quem somos, o que é um terreiro? Né? Então, um terreiro é a forma social negro-brasileira por excelência, porque além da diversidade existencial e cultural que engendra, é o lugar originário de força ou potência social para uma etnia que experimenta a cidadania em condições desiguais, através do terreiro e de sua originalidade diante do espaço europeu,
obtém-se traços fortes da subjetividade histórica das classes subalternas do Brasil. Quem vai falar isso é Muniz Sodré, em 88. Né? E aí, esse terreiro, do ponto de vista da teogonia, as divindades ali cultuadas e seus assentamentos de pedras, jarros e ferros estão simultaneamente ali em outros lugares, como nos indivíduos, matas, lagos, montanhas, cachoeiras, mar, raios, ventos, pântanos, arco-íris, embocaduras dos rios, enfim, em pontos próximos, distantes, com os quais o terreiro se articula numa rede alargada de natureza englobante. Nesse sentido, o terreiro apresenta porosidades espaciais, temporais, míticas e sociais. Quem vai dizer isso é o professor Wagner Gonçalves da Silva. Eu trago isso justamente para alargar a nossa ideia de terreiro enquanto espaço religioso ou só sagrado, né? Aqui a gente tem um Akodi Iorubá, e aí essa espacialidade desse Akodi, né, com seus vários aposentos, com o espaço com árvores, né, mostrando essa intrínseca relação entre os humanos e as árvores e os bichos, por exemplo, né? Eu e uma árvore somos iguais, né? Ela não é maior nem menor que eu, e eu nem maior nem melhor que ela, né? Tudo isso sendo reproduzido aqui no Brasil dentro desses territórios tradicionais, né? Então, uma ideia de território que vai para além da ideia de propriedade privada. Aqui a gente tem como exemplos o Ilhéu Pofongá, na Bahia, a Casa das Minas, no Maranhão. Aí a gente volta para o Oxobô, no continente africano, em que a gente vai ver essa espacialidade hoje lá presente, né? ou essa ideia de território que vai para além dos muros de uma propriedade privada. Aí a gente volta para Lauro de Freitas, no Ilhéu Ganju, né? E aí a gente vai para muitos outros lugares. Aqui eu trago um exemplo de fora dos terreiros, aqui a planta baixa do Teatro Oficina, construída a arquitetura Polina Bobardi, que vai se inspirar nessa ideia do Akodi, né? E vai construir o Teatro Oficina a partir dessa ideia dos territórios tradicionais de matriz africana. Aqui eu trago a planta baixa daquele mesmo, do terreiro de Candomblé Santa Bárbara, onde a gente pode ver a reprodução dessa ideia de território, né? Dessa ideia de microcosmos dentro de um mesmo espaço, microcosmo poroso, né? Então está aqui a visão central do terreiro de Candomblé de Santa Bárbara. E aí, então, nesse sentido, o terreiro que vai juntar, né, essa ideia de material e imaterial, de tangível e de intangível, né? Um outro princípio importante de referenciar aqui para dizer quem nós somos é a presença e importância da mulher negra, né? Tanto do ponto de vista da ancestralidade ou da continuidade das nossas tradições, mas também do ponto de vista da construção e da busca de direitos, né? É a partir do movimento de mulheres negras, é a partir da inteligência da mulher negra, é a partir do fazer, do corpo, dos corpos da mulher negra, que a gente existe e se perpetua aqui no Brasil. Né? Todas as políticas públicas existentes relacionadas à população negra do Brasil, a gente vai ver a presença fundamental, a gente vai ver a ponta de lança da mulher negra. E aqui trago imagem de alguma delas para indicar, né, a presença e a articulação delas como um desses princípios importantes para dizer quem nós somos, né? Que eu estou vendo o nosso tempo, então eu vou aqui um pouco ir para frente, né? Uma outra ideia, a ideia da senioridade, né? Ou seja, os mais velhos, né? Os mais velhos na nossa tradição são os portadores do conhecimento, da sabedoria, né? Os responsáveis em passar e nos passar
esses conhecimentos, na sua grande maioria, de maneira oral. E aí há uma relação simbiótica, né? Uma relação de coexistência entre o mais velho e o mais novo, né? O mais velho também aprende com o mais novo, né? Outro princípio é a ideia da circularidade, né? Circularidade aqui presente no hip hop, em tantas outras expressões, em que vai colocar em pé de igualdade todas, todos e todes, né? Todos vão se olhar, vão se ver, vão se trocar, vão ter a mesma importância. E aí, para trazer outros exemplos aqui, isso para o povo banto, né? Para o povo da chamada nação Angola. E aqui para o povo Fong-B, né? Essa mesma ideia de circularidade como um princípio, como uma tecnologia de existência. A lacridade, né? Ou seja, essa ideia de alegria, né? Mas uma ideia de alegria que não é simplesmente a festa pela festa, como um outro princípio também. Aqui a gente está vendo um rito fúnebre realizado em território iorubá, aquele rito que eu falei um pouco antes, onde a gente vê as pessoas comemorando a vida e a imortalidade dessa pessoa que morreu entre aspas. Agora, a questão da cultura alimentar, né? Ou seja, o alimento como um outro princípio, né? Como um elo de continuidade aqui, né? Com várias receitas que passam dos ingredientes do ponto de vista do alimento em si, né? Mas ingredientes que vão representar cada um deles alguma coisa, algum princípio deles. Por fim, para a gente ir para a terceira e última parte, acho interessante trazer coisas que nos unem, né? Então, coisas que nos unem, por exemplo, aos povos originários, aos povos indígenas, né? Porque a intolerância que nós, de religiões de matriz africana, passamos é a mesma que os povos indígenas passam, né? Que a gente tem uma foto do Verger de um caçador, obviamente com uma foto pousada, né? Mas eu acho interessante mostrar essa imagem para indicar de que o arco e flecha ou essa ideia de caça não é exclusividade dos povos originários que aqui estavam quando os nossos ancestrais escravizados foram trazidos, né? Várias partes do mundo, os caçadores têm extrema importância e presença, e a gente vai ver isso também em várias expressões da cultura ou das culturas populares Brasil afora, né? Então, quando a gente olhar para essas expressões, eu achei interessante a gente não olhar só a faceta dos povos originários, indígenas, ameríndios, mas também a faceta negra, né? Faceta afro-brasileira, porque esses caçadores são, até hoje, extremamente importantes na nossa dinâmica. Vamos, então, para a terceira parte, né, que vai falar sobre essa questão do racismo e da intolerância contra os povos tradicionais de matriz africana. E aí, para essa terceira parte, eu vou usar e indicar duas publicações do professor Wagner, uma de 2015 e outra recém-lançada de 2022. Esse fio aqui, e aí agradeço a ele por esse aprendizado, vai estar em toda a parte 2 desse livro Exu, um deus afro-atlântico no Brasil, da EDUSP, está sendo vendido no site. Quem se interessar, é só entrar lá no site e adquirir, né? Então, essa contextualização sobre isso que a gente vai chamar de intolerância, né, de maneira muito breve, e aí não saindo do Brasil, né,
ela vai ter aí seu início ou indícios desse início lá no Tribunal de Santo Ofício da Inquisição, né? No período de domínio português, práticas religiosas não católicas eram passíveis de punição via Tribunal de Santo Ofício da Inquisição. Os africanos e seus descendentes foram punidos por práticas religiosas dissidentes. Depois, na Constituição do Brasil do Império, em 1824, o catolicismo permaneceu religião oficial e a presença de outras religiões estava restrita ao espaço privado das casas domésticas ou edifícios sem aparência externa de templo. Datam desta época notícias em jornais de repressão a terreiros instalados em espaços urbanos, né? Essa ideia de público-privado, ou essa ideia das tradições, religiões mais africanas estarem mais restritas a espaços domésticos, é uma ideia que vai ser, infelizmente, perpetuada até hoje, né? Depois, no Brasil republicano de 91, com a Constituição de 91, a separação entre Estado e Igreja se efetivou, mas a liberdade de culto não se realizou na prática. Para os adeptos das religiões afro-brasileiras, o Código Penal republicano, ao codificar o crime de espiritismo, magia e seus sortilégios, artigo 157, e o de curandeirismo, 158, criou instrumentos legais pelos quais muitos desses adeptos foram acusados, julgados e condenados. Ou seja, era crime praticar ou ser de religiões afro-brasileiras, né? Que eu trago enquanto ilustração, poderia trazer outras, né? O emblemático, o quebra do Xangô, ou Operação Xangô, em 1912, que aconteceu em Alagoas, né? Onde foram invadidos terreiros de candomblé, né? E aí a modalidade nessa região de Alagoas e Pernambuco era e é chamada de Xangô, né? Xangô é o nome de uma divindade, mas também Xangô é chamado uma modalidade, uma prática de candomblé, né? Então, para indicar para vocês que essa história de intolerância ela é bastante antiga no nosso país, né? Essas invasões, quebras, depredações, elas não acontecem há pouco tempo, elas infelizmente sempre aconteceram. E aí, continuando essa contextualização, a gente vai para a chamada Segunda República, onde foi privilegiado plataformas políticas de cunho nacionalista e populista, né? E aí, apesar dessa repressão, nesse período, algumas manifestações culturais negras passaram a ser, inclusive, marcadores positivos de uma singularidade cultural brasileira destacada dentro e fora do país. Alguns exemplos: a questão do samba, né, do João da Baiana, do Pixinguinha, entre outros, que divulgaram no samba as letras abordando o candomblé, né? A presença também, enquanto exemplo, de Carmen Miranda, com as suas roupas de baiana e mãe de santo, que levou a música popular brasileira para o exterior, cantando elementos dessa religiosidade. Outro exemplo é Jorge Amado, um dos maiores escritores brasileiros, né, que vai, desde 30, escolher e se inspirar no povo de santo, no povo de candomblé, para poder escrever as suas obras, né? Essa repressão enquanto religião, mas a aceitação enquanto cultura, ou seja, aqui, nesse período, a gente já há uma troca, né? O professor Wagner, ele que está falando aqui, vai falar justamente dessa esquizofrenia, ou seja, vai ver uma negação enquanto religião, né? E ela vai sendo transformada, né? Vai se colocando uma roupa dela enquanto cultura. Enquanto exemplo disso, né, a gente vai ter a missão folclórica elaborada pelo Mário de Andrade, né, que vai precisar, por exemplo, de autorização, licença policial para poder entrar nos espaços, nos terreiros, né? Aqui eu trago uma foto do Luiz Saia, daqueles mesmos Xangôs, né, dessa modalidade candomblé,
de elementos que foram apreendidos pela polícia, isso dentro da delegacia, né, tambores, objetos rituais que foram levados para a delegacia que a missão de pesquisa folclórica, entre aspas, resgatou, né? Para a gente terminar essa breve contextualização, né, então, aqui é importante mencionar a ideia do racismo científico, né, propagado bastante pelo médico Nina Rodrigues, né, que vai ser um dos primeiros pesquisadores das religiões de matriz africana no Brasil, né, que vai hierarquizar e diminuir essas tradições, né, pois a questão dos movimentos políticos negros, eu trago aqui o exemplo da Frente Negra Brasileira, né, que é um primeiro movimento desse tipo organizado em âmbito nacional, achava que a integração das populações negras na sociedade nacional poderia ser facilitada se aquelas se afastassem de tudo aquilo que era tido como manifestações de atraso cultural. E aí, atraso cultural eram as tradições de matriz africana. Trago aqui o Cinema Novo, né, que vai trazer muitos elementos das tradições de matriz africana, mas que vai também hierarquizar e diminuir essas tradições, né? No filme Barra Vento, por exemplo, de 62, o Glauber Rocha, ele vai dizer lá na introdução do filme, né? No litoral da Bahia vivem negros puxadores de xerel, cujos antepassados vieram escravos da África. Permanecem até hoje os cultos aos deuses africanos e todo esse povo é dominado por um misticismo trágico e fatalista. Aceitam a miséria e por aí ele segue, né? Opa, não tá indo? Ixi. Foi. Aqui eu vou trazer uma fotografia de 1949 que está na exposição Memórias do Futuro, da curadoria e pesquisa do professor Mário Augusto Medeiros, que está aqui em São Paulo, uma exposição que está lá aberta, quem tiver aqui puder visitar, é interessante, né? Porque eu achei interessante trazê-la, porque isso aconteceu em vários lugares do Brasil, né? Então, aqui a detenção de Rafael Lourenço de Moura, detido em plena função em sua casa na Avenida Tiradentes, São Paulo, em 1949. Então, aqui a polícia apreendendo os objetos do terreiro do Rafael Lourenço, aqui em São Paulo, né? Eu quis trazer justamente para dizer que, né, com mais uma comprovação ou ilustração de que isso aconteceu e acontece no Brasil todo. Aqui o Raimundo Alves dos Santos, na Vila Maria, Zona Norte, também na mesma exposição do Mário Augusto Medeiros, em 1949. Né, os objetos sendo apreendidos em 1949. Né, por fim, nessa contextualização, segundo o professor Wagner, então, a partir dos anos 70, a gente vai ter uma mudança nisso, né, devido a 3 fatores. Né? O primeiro deles, a luta de lideranças por visibilidade, direito e respeito, transforma-se em religião de conversão, ou seja, o candomblé vai passar de uma religião que, no linguajar da antropologia, a gente chama de religião étnica, mas ele vai passar, então, a ser uma religião de conversão universal, ou seja, de conversão de todas e todos e todos que quiserem. Né? O segundo elemento, a partir dos anos 70, é a mobilização de outros movimentos sociais negros e de políticas públicas, né? Ou seja, o terreiro ele é buscado como espaço onde elementos culturais são importantes dessa presença da herança africana. Exemplos, o movimento negro unificado, que está até hoje, de 1970, o grande senador, pensador, que vai trazer a ideia do quilombismo, o grande Abdias do Nascimento, né? Há um outro referencial, a Marcha do Zumbi, de 1988, a alteração do 13 de maio para o 20 de novembro, né? E aí, nesse aspecto, a Constituinte, né?
a redemocratização de 88, e todo o movimento feito por lideranças de matriz africana junto com, sendo redundante, movimentos negros Brasil afora para a construção da Constituinte, né? E um pouco mais para frente, a partir de 2003, a partir da gestão do presidente Lula Dilma, a criação, por exemplo, da Secretaria com o Estado de Ministério, que é a CEPIR, que perdemos nos últimos anos, né? Marcos legais como a 10639, como o Estatuto da Igualdade Racial e outras, né? E o outro elemento, o terceiro fator, a questão dos movimentos artísticos culturais, sobretudo na Bahia, que vão enaltecer as conexões entre os terreiros e a sociedade, né? O Ilê Aê, nascido de um terreiro de mãe Gitolu, em 74, Lodum, Araqueto, Muzenza, 80 e tantos outros espalhados pelo Brasil. Eu estou finalizando, eu passei um pouquinho do meu tempo, né? Eu vou levar mais, acho que uns 10 minutos, viu, professor Paulo? Mas eu estou finalizando aqui. Sobre o Sim, maravilha. Sobre o aspecto relacionado ao catolicismo, eu não vou me ater aqui, mas indico o professor hoje professor da Faculdade de Educação da USP, também antropólogo, Rosenildo Silva de Oliveira. Em breve a gente vai ter essa publicação no portal de livros abertos da USP, por enquanto acho que ele está esgotado, mas fica aqui o registro e a referência, né? Para quem quiser pesquisar a interação e a relação dos orixás, das matrizes africanas, orixás, inquices e voduns, com relação à Igreja Católica, né? Essa publicação, Orixás, a Manifestação Cultural de Deus, um estudo da liturgia católicas enculturadas, né? O professor Rosenilton, há muitos anos, estuda essa questão, e eu queria indicar aqui para quem quiser se debruçar sobre essa questão. Mas vou voltar aqui ao professor Wagner para falar nessa finalização aqui sobre a questão dos neopentecostais e as religiões afro-brasileiras, né? Então, esse nível de atrocidade que a gente vem sofrendo em vários níveis por conta da intolerância ou por conta de sermos de tradições de matriz africana, de sermos de religiões de matriz africana, ela tem indícios colocados aí para vocês, mas mais recentemente a partir da publicação e das construções no campo dos neopentecostais, é o que o professor Wagner vai dizer, é um fio que eu estou puxando a partir dele, a partir desse bispo chamado Roberto McAllister, que vai construir uma igreja no Rio de Janeiro a partir dos anos 60, que vai publicar esse livro chamado Mãe de Santo, em 68. Esse livro ele vai contar como ele converteu uma mãe de santo às expressões ou à construção religiosa neopentecostal dele, né? Essa igreja e esse Roberto McAllister vai ter como fiel dele, ou como integrante dessa igreja dele, o Edir Macedo e o R.R. Soares, por exemplo, né? Que vão ficar e vão fazer parte dessa igreja do McAllister durante, se eu não me engano, mais de 10 anos. Né? E vão, depois de um tempo, construir suas próprias denominações neopentecostais religiosas. Né? E aí, do lado, a gente vai ter uma outra publicação do Bispo Edir Macedo, né, que vai buscar desconstruir e que vendeu mais de 3 milhões de cópias, segundo os dados que a gente tem, vai buscar desconstruir, atacar as tradições de matriz africana, muito inspiradas naquilo que Macedo aprendeu com McAllister.
Então, aqui a gente tem um indício desses ataques, dessa intolerância neopentecostal contra as religiões de matriz africana. O professor Wagner ele vai elaborar uma escala, né, uma escala que vai mostrar a evolução desses ataques, né, que vão partir de um ambiente mais privado até mais recentemente, não tão recentemente, a espaços públicos, né? Então, esse primeiro momento é um momento num âmbito mais privado, né? Onde esses ataques então são feitos em culto das igrejas neopentecostais e em seus meios de divulgação e proselitismo, né? Então aqui a gente tem uma divulgação, uma faixa que vai falar desencapetamento total, orações fortes contra macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá, reza de São Cipriano. Venha receber o banho de alívio com arruda e alecrim. E aqui do lado a gente vai ter fotografias de uma outra igreja onde ditos espíritos das religiões de matriz africana vão ser incorporados e expulsos das pessoas, né? Então isso vai estar acontecendo do universo privado num primeiro momento, né? E aí essa construção do professor Wagner vai estar toda também balizada na ideia da dependência dessas religiões neopentecostais, né? Então essas religiões elas não existem sem que existam as religiões afro-brasileiras, né? Ou seja, vai ter uma relação aí de contraponto muito forte e elas só existem para esse contraponto, ou por conta desse contraponto, né? Vamos para frente. Não foi. O segundo momento são as agressões físicas, né, em loco contra terreiros e seus membros. Aqui eu estou trazendo também só exemplos. A gente poderia ficar aqui umas 2 horas, infelizmente, mostrando exemplos desses ataques, né? Ou seja, então, aqui o terreiro da Mãe Baiana, em Brasília, o Axé Oiabagã, em 2015, o Centro Espírita Afro-Brasileiro Ilê Axé Iemanjá Ogunté, em Valparaíso, Goiás, 2016, né? E a gente tem, infelizmente, muitos outros exemplos Brasil afora de terreiros que são queimados, depredados por conta desses ataques neopentecostais, né? Aqui um exemplo da Paraíba, né? Onde em João Pessoa, onde de maneira consentida um pastor neopentecostal vai até o terreiro dessa mãe de santo e leva tudo aquilo que ela tinha no seu terreiro e destrói num lixão, né? Isso está nas redes sociais, no buscador, mas é mais uma ilustração aqui desse momento de in loco, de depredação física, né? De ação da intolerância, de ação prática do racismo mesmo, né? Aqui um outro exemplo que é toda a história dos traficantes ditos evangélicos no Rio de Janeiro, que vem destruindo esses territórios tradicionais de matriz africana. A gente tem relatos hoje de pessoas que não podem dependurar roupas brancas nos seus varais, nesses lugares, porque elas são atacadas, né? Pessoas, às vezes, que nem... Né, recentemente, a gente teve um relato de pessoas que nem das tradições de matriz africanas são, né, de uma enfermeira, e por isso, por conta do trabalho dela, usa a roupa branca, né, e aí o varal dela vai ser todo de roupas brancas, né, e aí desses ditos traficantes evangélicos interpelando ela, dizendo que ela não podia pendurar essas roupas brancas porque ela estava indicando, né, ou dizendo que era de tradições de matriz africana e aquilo não podia naquela região, né? Aqui um outro caso emblemático, né? Eu estou trazendo exemplos. O caso da Kailane, de 11 anos, naquele momento, em 2015, né, que foi atingida ao sair do culto de candomblé
com uma pedrada, ou seja, uma violência física, um exemplo dessa violência física, né, em loco. Aqui, então, a gente vai para outra, nessa escala, mais outros dois momentos, né, os ataques às cerimônias realizados em locais públicos e aos símbolos dessas religiões, e ataques a outros símbolos da herança africana do Brasil que tem alguma relação com religiões afro-brasileiras, né, a partir do professor Wagner, né? Então, aqui um exemplo na Barra da Tijuca, em 2012, da estátua de Iemanjá, que vai acontecer em João Pessoa em 2016 e Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, em 2018, né? Do lado, a gente tem uma imagem de Oxalá, que é incendiada em Brasília em 2016. Ou seja, gradativamente, essa intolerância e esse racismo vai sendo praticado, né? Ele vai sair de um espaço privado e vai cada vez mais indo para um espaço público. Aqui, os ataques decorrentes de alianças entre igrejas, políticos evangélicos e associações civis. Né? Aqui eu estou trazendo exemplos, né? Então, a gente tem cartazes, grafites, se é que a gente pode chamar de grafites, em muros, Brasil afora. A gente tem, por exemplo, aqui o exemplo da capoeira gospel, do lado o exemplo do acarajé de Jesus, do bolinho de Jesus, do acarajé cristão. Ou seja, que a gente entende como um ataque, né? Como epistemicídio, né? Como intolerância, mas também como roubo, né? Como uso das tradições de matriz africana, tentando inverter, né? Tentando construir ou trazer outros elementos que não o terreiro, né? Tentando, mais uma vez, tirar o terreiro de toda essa história. E aí, por fim, nessa escala, as ações públicas, políticas e judiciais dos adeptos das religiões afro-brasileiras. Aqui alguns exemplos de movimentos Brasil afora, movimentos que vão se organizar para reagir política e judicialmente contra esses ataques neopentecostais, né? Que o Fórum Religioso aqui em São Paulo, o movimento Conscientização Já Chega, um importante movimento Não Toque em Nossos Terreiros, do SEM, e tantos outros que eu poderia trazer aqui como exemplo. Aqui, para a gente fazer um elo com o que eu mostrei lá do Xangô, né, o movimento em Alagoas aqui, né, Xangô Rezado Alto pela Liberdade Religiosa, né, o Quebra do Xangô, a Operação Xangô, instituiu durante um tempo, né, uma ideia chamada, difundida como Xangô Rezado Baixo, né? Ou seja, as práticas tradicionais de matriz africana naquele território, ele não podia ter tambor, ele tinha que ser baixo, porque as pessoas não podiam ouvir, né? E aqui nos últimos tempos a gente vê ao contrário, né? A gente vê a ideia desse Xangô, dessa modalidade que deve ser rezada alta, né? Com toda a sua potência e força, mostrando um pouco dessas reações a esses ataques neopentecostais. Aqui em São Paulo, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? Lembrar que essa questão, ela nasce a partir dessa luta contra, ou essa luta empreendida pelos neopentecostais, né? Onde Mangilda morre a partir do que ela vê na publicação do jornal da Igreja Neopentecostal, né? Aqui eu mostro alguns movimentos do qual eu sou ligado, né, que vão tentar empreender e vão tentar buscar elementos sociais e políticos de enfrentamento a isso, né? Cito aqui o grupo de Territórios Tradicionais de Matriz Africana Tombado de São Paulo, o canal Pensar Africanamente, a Ocupação Cultural Gerolu, aqui em São Paulo, né? Eu poderia ficar aqui um bom tempo citando organizações e movimentos Brasil afora que vão estar se contrapondo a esses ataques neopentecostais.
Como exemplo aqui, para a gente ir um pouco para dados, para alguns dados, e para ir para o debate com vocês, eu trago aqui a questão dos tombamentos, né, da patrimonialização de terreiros, né? Então, largamente, as igrejas são, em número muito maior, patrimonializadas Brasil afora. Até 2018, a gente tem 11 terreiros patrimonializados pelo IPHAN, pelo órgão federal, nos estados da Bahia, Pernambuco e Maranhão. A gente tem cerca de 50 terreiros entre 85 e 2018 patrimonializados com esses 11, né? Em nível estadual e municipais, na Bahia, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente tem 7 terreiros tombados como patrimônio estadual, a partir desse movimento que eu disse para vocês, né? E eu acharia interessante citar aqui também, a partir do primeiro plano de matriz africana, que eu vou falar em seguida, uma proposta construída pelo próprio IPHAN, que vai premiar ações de patrimônio em terreiros Brasil afora, né? Então, o que estamos fazendo, né? O que podemos fazer contra essa intolerância, né? O que estávamos fazendo que acabou, não só acabou, mas andou para trás até o golpe, né? O golpe do Temer e a assunção desse governo, desse desgoverno que a gente tem agora, né? A gente tinha, então, na gestão Lula-Dilma, e isso foi empreendido na gestão Dilma, um plano chamado Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, um plano encabeçado pela CEPIR, que era um ministério, encabeçado pela saudosa ministra Luísa Bairros, que tinha à frente a professora Silvania Euclênio, que era secretária de Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Secretária de Povos e Comunidades Tradicionais, não só de matriz africana. Então, naquele momento, foi o primeiro momento na história do Brasil em que se construiu um plano para povos e comunidades tradicionais de matriz africana, né, específico, um plano específico. Né? Aqui, então, para a construção desse plano, isso é um mapeamento de 2012, né, que vai indicar números a partir de mapeamentos feitos em capitais, ou seja, mapeamento que não dá conta do Brasil inteiro ainda, né, que vai indicar quem somos nós para esse plano, né? E aí esse plano, então, vai ser construído com 12 órgãos federais, né? Ou seja, 12 órgãos federais. Olha a grandeza disso, né? Destacados aí, MEC, Fundação Palmares, IPHAN, Ministério do Desenvolvimento Social, MINC, que não existe mais, né? E por aí vai, Embrapa, Ministério do Meio Ambiente. E esse plano, então, ele vai ser construído a partir de 3 eixos, um dele na garantia de direitos, outro na questão da territorialidade e cultura, e outro na inclusão social e desenvolvimento sustentável. Aqui tem uma ideia, né? Foram 57 metas distribuídas nos seus respectivos ministérios. Dessas metas, 33 foram executadas na sua completude, 21 parcialmente e 46 não executadas, né? Estou trazendo isso aqui para finalizar a minha fala, para dizer que enquanto política de Estado, existem experiências para além da intolerância e para além do aspecto do religioso, né? Aí trago aqui também como ilustração 2 dados, né? A gente pode ir para muitos outros, a gente pode ir para o IBGE, a gente pode ir para os dados, por exemplo, da Renafro e do Leomolu Oxum, né, que vai falar do preconceito, né? Ou seja, aqui, nesse dado de 2018, 62% das vítimas de intolerância no Brasil declaram o DISC 100
professaram uma fé de matriz africana como Banda e Candomblé, para a gente, né, mostrar a quantidade dos níveis de vítima de tolerância, que o caso do Rio de Janeiro, uma informação de 2021, né, que o estudo mostra que religiões de matriz africana foram alvo de 91% dos ataques no Rio de Janeiro. Poderia ficar aqui alguns minutos, ou muitos deles, mostrando dados, mostrando pesquisas dessa intolerância, desse racismo. E aí, falar do Estado laico, né? Falar que, apesar de tudo, a gente luta por um Estado laico. Ou seja, os marcos legais do nosso país garantem a laicidade do Estado, né? Mas a prática, ela não é laica, né? A prática, o cotidiano, infelizmente, das pessoas, ela não é laica. Indicar, então, que intolerância, preconceito, injúria racial são todas racismo, né? E aí, importante indicar que, independente da adjetivação do racismo, né? Racismo religioso, racismo recreativo, racismo obstétrico, racismo institucional, racismo por aí vai, né? Independente da adjetivação, para uma maior divulgação, né, o cerne desse racismo sempre é o mesmo, né? Que é a ideia de desumanização, de não humanidade de negras, negros e seus descendentes. Muito obrigado. Eu tentei aqui trazer perspectivas a partir das minhas lentes, a partir da minha experiência, né? Esse é um debate que possui dezenas de camadas, e estou aqui disposto a conversar com vocês, né? Não necessariamente com perguntas, né, professor Paulo, mas também com opiniões, ideias, complementações a falas colocadas aqui. Mais uma vez, obrigado. Nós aqui agradecemos muito, Pedro, e é justamente nesse sentido de um diálogo e de compartilhar a experiência. Então, a fundamentação, a clareza, a organização das ideias que nos trouxe ajuda muito. E a gente vê que realmente não é só falta de informação, é cinismo e é uma deturpação deliberada quando se vê que na semana passada o atual presidente da República vai à tribuna da Assembleia Geral da ONU e que o Brasil tem a prerrogativa de fazer um dos primeiros discursos a cada ano, e em lugar de falar sobre o papel do Brasil no mundo e a situação mundial, uma coisa que chamou a atenção, dentre vários outros absurdos que foram falados, era o fato de oferecer asilo para sacerdotes nicaragüenses perseguidos pela ditadura Ortega. Então, se o atual mandatário da nação tivesse a preocupação com perseguição religiosa, poderia começar tomando providências aqui dentro de casa em relação aos perseguidos aqui no Brasil por intolerância e usando o nome de Deus para cometer crimes, para cometer violação de direitos fundamentais e atentar contra a liberdade e a dignidade das pessoas. Então, acho que essa é uma situação que mostra muito claramente que não é a sério e não se pode levar a sério um discurso como esse, que dizendo desde quando sacerdotes foram perseguidos aqui no Brasil. Então, acho que essa é
é um discurso completamente sem pé nem cabeça, então eu não tenho nenhuma informação de terem sido perseguidos padres católicos, ortodoxos, anglicanos ou outros sacerdotes durante os anos de governo do PT. Então, é uma bobagem dizer que corremos o risco de igrejas serem fechadas e de haver perseguição religiosa. Perseguição religiosa há violência, e usando o nome de Jesus para praticar a intolerância, a violência e a discriminação. Então, acho que esse é também um dado importante da sua contribuição de hoje. Muito obrigado. Eu pergunto aos presentes se querem usar o chat para fazer por escrito perguntas ao Pedro Enatobi e também ao professor Arthur. Acho que eu posso. Obrigado, Paulo, pela palavra. Por favor. Enfim, Pedro, acho que, esperar, se alguém tem um comentário no chat, eu gostaria só de, mencionar que eu fico, primeiro, lisonjeado em ouvir e aprender com a sua fala, Pedro e Natubi. Acho que tem inúmeras questões e aspectos e referências que depois eu vou pedir depois em PowerPoint para você, leituras e adicionais. Eu fico estarrecido com, não só, obviamente, sem ter esse contato com as informações, já ficava estarrecido, mas cada vez mais, quando vai mencionando as diferentes formas, estou aqui porque eu anotei as coisas, tá? Então estou olhando aqui para trás que eu estou tendo anotações, as diferentes formas de ataques, âmbitos privados, âmbitos públicos, então essas nomenclaturas vão me dando até, eu fiquei até sem fôlego enquanto você mencionava cada um deles, gente, é verdade, está cercado, então eu queria agradecer imensamente pelo aprendizado e eu fico eminentemente, não vou dizer só tocado, mas algo que você menciona no final de que o Estado é laico na teoria, mas na prática ele é conivente, tolera e reafirma as práticas de violência e intolerância, e isso a gente retoma, como você mesmo disse, desde a independência do país, se coloca que os únicos seres humanos que eram aptos a dirigir politicamente eram homens brancos cristãos. Então, fora a questão do dinheiro e etc., mas a questão de por inúmeros motivos, que obviamente não é o momento, né, acho que é muito interessante perceber que essa pedra fundamental do Estado brasileiro de 200 anos atrás já coloca como uma matriz que, infelizmente, a gente não, talvez no texto, mas não na conivência de alguns do poder público atual, de afirmar essa matriz, essas origens, fundamentalmente, entre aspas, cristãs, com essa intolerância, não só na prática, mas nas normas e na sociedade com relação às religiões de matriz africana. Enfim, é só um comentário para dizer que eu agradeço imensamente a todas as informações, depois eu vou pedir mais as referências de todos os textos, porque eu gostei muito das suas informações, eu preciso aprender um pouco mais, mas agradeço imensamente. Muito, muito, muito obrigado. Imagina. Por favor. Imagina o professor Paulo, o professor Arthur, imagina, eu acho que isso é uma troca mesmo, né? Esse próprio fórum aqui, Permanência sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade, é um espaço extremamente importante para que a gente possa trocar isso, né? Eu entendo, professores, que do ponto de vista de marcos legais, né? E aí aqui a gente poderia fazer uma lista e conversar sobre isso, né? Desde dos marcos, desde as cláusulas pétreas da Constituição de 88 e outros, né, artigos, e não só eles, né, mas alguns outros, a gente já tem a garantia de existência, né, enquanto povos tradicionais de matriz africana, enquanto religiosos de matriz africana e outras tantas, né? Eu acho que aí um debate que não vem ocorrendo, que ocorria no governo Lula Dilma, né? Nesse desgoverno, além de não ocorrer o debate, incita-se à violência, né? Então, a violência, ela é incitada, né? Então, a quantidade de violência aumentou por incitação desse atual mandatário, né? Por falas desse atual mandatário e de seu séquito, né? Eu acho espaços extremamente importantes esses que a gente tem aqui justamente
para a gente conseguir colocar na prática, né, conseguir fazer com que o Estado seja, na prática, laico. Veja, Pedro, tem uma pergunta se a gente pode ter a expectativa de uma mínima melhoria da situação e que, apesar das inúmeras denúncias, nós vemos uma grande impunidade que permanece. Acredito que você concorda com a ponderação, né? Concordo plenamente. Eu acho que, do ponto de vista, a impunidade permanece. A gente, e aí, sem romantismo, né? Eu acho importante dizer isso, né? Sem romantismo do ponto de vista aqui, de eu reiterar dizendo governo, Lula, Dilma, mas assim, sem romantismo, né? Mas naquele processo, a democracia ela estava sendo construída, né? Havia diálogo, né? Isso a gente perdeu, né? Então, eu acho que isso pode voltar a uma ideia de melhora se a gente conseguir trazer a democracia de volta, se a gente conseguir minimamente conversar, se a gente conseguir discordar sem quem discordou morrer, né? Sem quem discordou ser assassinado. Então, se a democracia voltar, eu acho que a gente consegue ter essa esperança de que voltemos a essa conversa, sem romantismo, né? Problemas existem de todas as ordens em todos os momentos, né? Aí, nesse sentido, só um exemplo também, eu sou do campo das artes também, que eu gosto bastante, né? A maior corte do nosso país, né, o Supremo Tribunal Federal, a quem eu respeito e acato as decisões, né, é um poder extremamente importante no nosso país. Ele tem ao fundo do seu plenário principal um crucifixo, né? Ou seja, do ponto de vista imagético, isso quer dizer ainda muita coisa. E a proposta que a gente traz não é uma proposta de, ao lado desse crucifixo, colocar elementos simbólicos de todas as tradições do Brasil, de todas as religiões que existem no Brasil. Não, a proposta é que a gente tire esse crucifixo, que não tenha nenhum elemento, porque isso, do ponto de vista imagético, para nós é o que representa, de fato, o Estado laico. Tem uma outra pergunta também, né, professor? Sim, o projeto de lei federal da bancada da Bíblia, que a leitura de livros conta para remissão de pena. Mas esse mesmo projeto, quando é a Bíblia, o livro lido, a remissão é maior. E daí vem a pergunta do Cássio Zen, se ainda se pode falar em Estado laico numa situação como essa. Exatamente na linha da ponderação que você fez sobre a presença do crucifixo no Supremo Tribunal Federal. Tem justamente um caso julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, o caso Lao Tse, sobre o crucifixo em salas de aula nas escolas da Itália. E eu acho que é muito saudável. Um dos países mais laicos do mundo é justamente o Uruguai, que não há símbolos religiosos em prédios públicos e são âmbitos separados da convicção pessoal de cada um e da configuração política e jurídica do Estado, né? Então, isso o Mateus de Jesus comenta que achou estarrecedores os dados mostrados e incrível a sua fala e toda a apresentação, que o instigou a ir mais fundo no tema, e eu acho que era exatamente esse, obrigado, professor Pedro Ignatobi, era exatamente essa a ideia. A Ana Carolina comenta que a simbologia conta muito, sobretudo no inconsciente coletivo, né? E a gente está vendo isso, quando o uso
da cruz e do nome de Jesus não como uma afirmação de convicção, mas como uma forma de você oprimir quem tem uma opinião diversa. E daí se torna um problema, porque vai fora do espaço individual de cada um e passa a ser monitorado pela política. E a história mostra que misturar política e religião nunca deu certo em nenhum lugar, em nenhum momento da história. Então, acho que essa é uma lição que a gente pode tirar, é justamente isso, que o Estado se preocupe com segurança pública, com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, e as convicções, cada um organiza as suas no âmbito pessoal e no âmbito da sua vida privada, né? Então, não é o poder público nem obrigando a uma leitura em detrimento de outra e nem obrigando a conviver com este ou aquele símbolo externo que é também a discussão colocada na Europa sobre o véu islâmico e a proibição do véu islâmico. Então, acho que essa é um diálogo de surdos que em nada contribui para a pacificação da sociedade e para uma convivência harmoniosa entre pessoas que são diferentes, mas ao mesmo tempo são cidadãos, cidadãs que pagam impostos, que têm direito de ter a sua vida organizada como entenderem mais adequado, né? Então, acho que essa é também uma lição de vida que nos trouxe, Pedro, e que é importante a gente refletir como o Matheus ponderou, que dá vontade da gente aprofundar, e o Arthur também disse isso. Anotei tudo, vou estudar mais. Então, acho que a ideia é justamente essa, da gente fazer a reflexão, porque há uma degradação do debate público a respeito. Então, usar o crime organizado para dizer que está atuando em nome de Jesus, para destruir terreiros, isso eu acho absolutamente escandaloso. E, na medida em que ficamos quietos, nós somos coniventes. E acho que por isso é importante ficar o registro gravado da sua palestra de hoje, para que isso possa ser também depois acessado por outras pessoas e ser discutido, e ser debatido, e ser lembrado, e esperemos que isso produza frutos como alguns sinais pelos comentários que nos foram colocados aqui, a gente já traz. Eu pergunto se não houver mais questões, comentários, ao Pedro Natobi, Arthur, não? Então, se você quiser fazer umas palavras de encerramento, Pedro, fique, por favor, à vontade. A Ana Carolina pergunta da possibilidade de disponibilizar um canal de contato. Posso sim, posso aqui, vou colocar meu e-mail aqui no chat. Por favor, muito obrigado. Com i@usp.br. Professor, quero sim, assim, mas fantástico, assim, como aprendi, né, aqui também com vocês. Eu acho que a ideia é essa mesmo, é uma honra estar aqui, agradeço reiteradamente, porque a ideia aqui colocada não é de conversão, não é... Eu espero que tenhamos aqui as mais variadas e diversas opções de relação com o sagrado e religiosas, e que nós possamos aprender com os outros e com as outras, e que não haja nenhum tipo de obrigatoriedade, né? Então, essa sua colocação agora aqui muito me alegra nesse sentido. E dizer que da importância da gente falar, se colocar e debater, né? Essa questão do Estado laico, ela é muito complexa mesmo, né? Mas, como você mesmo disse, professor Paulo, eu estou no lugar de que eu prefiro cortar na carne
como você disse, temos que lutar pelo Estado laico, né? Eu prefiro, mesmo sabendo que ele não está na prática, a gente prefere cortar na carne, porque a gente sabe que as experiências mundo afora, e a gente tem que aprender com essas experiências da relação entre religião e Estado. Não foram nenhuma delas, nenhuma. Todas elas acirraram e acarretaram em morte, em assassinato de muitas e muitas pessoas, até hoje, inclusive, né? Então, nós não podemos incitar que isso continue acontecendo, né? Queria, então, agradecer demais essa sua fala e queria finalizar, queria cantar aqui, mas uma cantiga que não é necessariamente religiosa, né, mas é uma cantiga que diz muito do meu espírito de estar aqui com vocês. Em Yorubá é o seguinte: por favor. Awa o choro ileu au, awa o choro ileu au, awa o choro ileu au, awa o choro ileu au. Esse campo oie, esse campo é Kawamachuru, awa o choro ileu au. Isso está querendo dizer o seguinte: nada, nem ninguém irá nos impedir de ritualizarmos as nossas origens ancestrais. Nada, nem ninguém irá nos impedir de ritualizarmos as nossas origens ancestrais. Esse é um cântico do povo iorubá usado em praça pública, em rua, publicamente, por conta para buscar a dignidade da ação da humanidade deles, reproduzidos aqui no Brasil também. Então, dessa maneira, agradeço demais, uma honra. Obrigado. Nós é que agradecemos e esperamos poder voltar a contar com a sua presença e participação muito em breve. E só para lembrar a todos que todas que temos, então, no dia 26 de outubro, a nossa próxima palestra do ciclo 2022 do Fórum Permanente, e em breve estará já aberta para as inscrições no site da ESA-OAB Cursos. Então, a todos, e muito especialmente ao José Pedro e Natobi, muito obrigado, e vamos continuar esse nosso diálogo e a possibilidade de trocar ideias e trabalhar dentro do que cada um de nós possa fazer, por um mundo um pouquinho melhor, com menos intolerância, menos preconceito, menos racismo, para o bem de todos. Muito obrigado.